Olá pessoal, então está dando aqui início a mais uma das nossas aulas aqui do curso de microcontroladores utilizando a plataforma do MPLAB X e o compilador do XC8, né? Então na aula de hoje a gente vai estar trabalhando o que a gente chama de teclados matriciais e para a nossa simulação a gente vai estar utilizando o PicGenius, né? A placa que a gente apresentou na aula anterior, né? Qualquer coisa, se você não sabe ainda os detalhes da placa PicGenius, visite a nossa aula anterior a essa que você vai ter as maiores informações, né? Então hoje a gente vai estar trabalhando especificamente com esse teclado matricial, né? Deixa eu colocar aqui a placa. Vamos mudar aqui. Está aqui a nossa placa, certo? Do PicGenius. Só relembrando, qualquer coisa, se você não tiver nessa placa, clique em Board, selecione a PicGenius. E o microcontrolador é o PIC16F877A. Então você vê aqui na especificação do PIC que está aqui na placa. Se for o 18, que geralmente é o que vem padrão, você vem em microcontroller e escolhe o PIC16F877A, que é o PIC adequado para essa nossa aplicação, certo? Clicando aqui, vai alterar e aí a gente já pode estar utilizando a placa dentro dos conhecimentos que a gente vai utilizar hoje na aula, certo? Então tá aqui o nosso teclado matricial, lembrando que ele aqui imita o fone, é um teclado de telefone, né, das antigas aí, né? Você que é novo e não viu um celular de botão, praticamente eram essas teclas que vinham, né? E hoje dos celulares virtuais é uma réplica, né? É bem baseado nesse teclado aqui, onde tem asterisco, hashtag, né? O jogo da velha, por mais antigos, e aqui tem. Então hoje vai aprender como fazer esta aplicação, como é que funciona, né? Qual é a lógica de funcionamento do teclado matricial, né? Então vou pegar aqui esse PDFzinho aqui para estar explicando, né? Então aqui o teclado matricial, a foto de um teclado matricial real, né? Similar àquele que está lá implementado no PicGenius, certo? Então ele é um teclado aqui 14x3, ou seja, 4 linhas e 3 colunas, né? Lembrando que a gente pode ter teclados maiores, né? Tem uns teclados aí, principalmente de membrana, que é bastante vendido para ser utilizado com um Arduino. Ele já é um teclado 4x4, né? Que ele tem esses números aqui e ainda tem uma quarta coluna de botões, né? Que são A, B, C, D. E aí a gente pode estar utilizando para fazer esse tipo de programa, né? Então aqui, dentro dessa possibilidade, como é 4 linhas e 3 colunas, então a gente é um teclado com 12 botões, né? Então se a gente for pensar na lógica que a gente estava trabalhando lá com o MCLAB 1, né? Onde cada botão era conectado a um pino do nosso microcontrolador, qual o problema que seria utilizar um teclado desse daqui naquela estrutura? Então, se eu tenho 12 botões, eu necessitaria de quantos pinos? 12 pinos, né, para utilizar esse teclado. Aí imagina um 4x4, já são 16 pinos. Então, já partia para aquela preocupação lá de, caramba, vou ter que utilizar um microcontrolador gigante com várias portas para poder utilizar um teclado 4x4. Não, né? Então a gente tem algumas estruturas que facilitam a gente gastar menos pinos, né? E utilizar mais botões, certo? Então por isso que a gente chama de teclado matricial, que ele vai imitar uma matriz, né? E a partir dessa configuração em matriz, aqui no caso, em vez de utilizar 12 pinos, eu vou utilizar 4 pinos, que é para as 4 linhas, e mais 3 pinos das 3 colunas, que me daria 7 pinos que eu vou precisar estar utilizando. Dentro de uma lógica de porte, né, onde a maioria dos portes tem 8 pinos, né, então aqui eu utilizaria só 7. Então, em tese, um único porte, né, seja lá o porte B, porte C, eu conseguiria através desse porte, controlar todo o meu teclado matricial, né, já que precisa de 7 pinos, ainda iria me sobrar um pino. Ou seja, se eu colocasse um teclado matricial 4x4, então esse teclado iria ocupar todo um conjunto de porte de pino, né? Em tese, lembrando que a gente pode fazer várias configurações, não necessariamente eu tenho que pegar esse teclado e conectar todas as entradas dele, né? Todos os pinos desse teclado em um único porte, porte B, porte C ou porte D. Eu posso botar uma parte no porte B, outra parte no porte A ou no porte C, né? Aí, dependendo da configuração, lógico que aí a programação tem que se adequar a essas necessidades, né? Então aqui tem o nosso teclado matricial, como é que ocorre a ligação dele.
aqui nesse PDF eu estou utilizando, eu estou supondo que eu vou utilizar todos essas entradas desse teclado matricial em um porte B, né, que vai do RB0 até o RB6, né? Então a gente vê que do RB0 até o RB3 eles estão ligados na coluna em linha, né? Então se eu pegar a linha aqui, ó, onde tem os pontos é onde tem conexão com essa linha. Então esse RB3 vai até o último botão, ele está conectado nesse botão e nesse botão, certo? Se eu for ver aqui as colunas, ó, se eu ver aqui, ó, as colunas agora vão na vertical, né? Subindo. Então o que acontece aqui? Analisando esse botão aqui, ó, ele está ligado no RB3, né? Que está vendo essa ligação bem aqui. Vem aqui, aqui é um circuito aberto, obviamente, e o outro lado desse circuito aberto está ligado em uma coluna, certo? Então, o que acontece? Se aqui o RB3 estiver em 1, certo? E eu apertar o botão, esse 1 aqui vai se estender para esse outro ponto, certo? Então, como é que funciona a lógica de eu utilizar um teclado matricial? É justamente eu fazer isso. Eu faço verificação das linhas, né? Então, eu ativo uma linha e verifico se o sinal que eu mandei nessa linha, ela vai se repetir em alguma coluna desse teclado, né? Então, aqui, ó, liguei o RB3, mantive ele em 1. Se eu apertar aqui, ó, digamos que os outros RB aqui estejam em 0. Botei o RB3 em 1, né? Então, botei o RB3 em 1, apertei o botão. Na hora que eu apertar o botão, esse 1 que entra nesse ponto, vai aparecer nesse ponto. Então, se eu ler aqui, ó, se tiver 0, se eu liguei a linha 3, né? Digamos aqui a linha 3. A linha 3, apertei o botão e o sinal dessa linha 3 saiu na coluna 1, né? Que é essa coluna 1 aqui da gente. E o que isso significa? Que eu apertei esse botão em específico, certo? Se no caso eu apertar esse botão aqui, ou seja, esse RB3, o sinal que veio pelo RB3 vai vir aqui, apertei o botão, ele vai aparecer na coluna 2. Então, se eu liguei RB3 e o meu sinal do RB3 apareceu na coluna 2, significa a única possibilidade de botão a ser pressionado é esse botão aqui, né? Então, a lógica a gente consegue ver que é bem simples, né? Então, como é que eu faço a utilização em termos de pensamento? Eu vou ativando, né? Eu mantenho o nível lógico de uma linha diferente das outras linhas. Então, digamos que está todo mundo 0. Eu posso ligar o RB, colocar essa linha como nível lógico alto, ou seja, colocar ela como 1, e eu vou verificar se esse 1 aparece em alguma das outras colunas através desse porte do RB4, ou do RB5, ou do RB6. Então, como é que a gente está vendo aqui? Ó, esses 4 aqui eles vão estar configurados como saída, né? É uma possibilidade. Eu posso colocar ele aqui, o RB1, como 1, e verificar se esse 1 vai sair aqui, né? Através desses pinos. Então, um pino é configurado, essa linha aqui é configurada como saída, e os outros aqui, ó, esses 3 aqui que estão na coluna, são configurados como entrada, porque uma vez que eu botei o RB0 como 1, eu vou verificar, através de um pino de entrada, se esse sinal do RB apareceu em algum desses daqui, certo? Então, digamos aqui todo mundo é 0, liguei o RB0, né? Aí eu vou verificar se o RB4 é igual a 1, né? Que é do RB1 aqui. Se ele for igual a 1, a única possibilidade é se eu apertei esse botão. Não, ele chegou e não verificou o sinal do RB0 repetido no RB4. Então eu vou ler a próxima coluna. Se apareceu 1, então eu apertei esse botão. Se não, quer dizer que eu não apertei nenhum botão. Agora eu verifico qual o RB6 e vejo se o sinal do RB0 apareceu no RB6. Se aparecer, a única possibilidade disso acontecer é se eu apertei esse botão. Beleza, não encontrei nenhum desses botões aqui quando eu liguei o RB1. Então eu vou desligar o RB1 e vou ligar vou desligar o RB0, no caso, e vou ligar o RB1 e vou fazer a mesma verificação para cada coluna, até eu encontrar qual é a coluna que repete o sinal da linha que eu ativei, né? Então assim eu consigo fazer a leitura de vários botões utilizando menos portas, né? Aí, como eu falei, existe uma possibilidade, então eu posso variar as linhas e verificar se esse sinal da linha está aparecendo na coluna. Assim como eu posso variar as colunas e ver se esse sinal se replicou em alguma linha, né? Então, em tese, só tem que entender uma coisa. Se eu configuro as colunas como saída, os pinos que estão nas linhas têm que ser de entrada. Se eu configuro as linhas como saída, os pinos que estão conectados às colunas têm que ser de entrada, para poder eu fazer essa leitura. Então, eu ligo 1, né?
Então a intenção é sempre ficar variando aqui, sendo que o pino que eu quero variar, né, a linha que eu quero avaliar, ele tem que estar no nível contrário dos outros, né? Então eu posso verificar se a linha, se a minha linha, eu botar o nível lógico dela como alto, eu posso verificar se alguma das colunas apareceu esse nível lógico alto. Assim também como eu posso fazer que nem a lógica do botão. Eu posso querer verificar se alguma das minhas colunas, eu posso mandar nível lógico baixo e ver se esse nível lógico baixo replicou em alguma das colunas, né? Então, adiantando aqui a parte do PicSimLab, ele utiliza a lógica de reconhecer zero, assim como a gente aprendeu lá no MPLab, no MCLab 1, que quando a gente reconhecia zero, que a gente sabia que o botão estava pressionado, aqui no PicGenius é a mesma lógica. Então, eu tenho que mandar nível lógico baixo na linha de interesse e deixar as outras linhas em nível lógico alto. E aí eu vou ver se esse zero, né, esse nível lógico baixo, apareceu em alguma das colunas. É basicamente assim que funciona a do PicGenius, né? Então, bem fácil. Uma forma de verificar essa aqui é através desse simulador. Então, eu vou colocar aqui, ó, né? Apertei play, tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho as 4 linhas, certo? Então, aqui, ó, se eu apertar o botão, então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar 1 na primeira linha e vou verificar em qual coluna apareceu. Se eu matei 1 e não apertei nenhum botão, ó, essa coluna aqui vai ficar como indefinido, né? Não replicou. Agora, se eu apertar o número 1, ó, replicou lá, ó. Então, botando a linha 1 como 1, eu verifiquei que na coluna 1 apareceu o mesmo da linha desse valor aqui, ó. Então, eu apertei o 1. Ou então, se aparecer na outra coluna, quer dizer que eu apertei o 2. Se for na outra coluna, quer dizer que eu apertei o 3, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, a segunda linha como 1. Se eu apertar o 1 aqui, ó, não vai aparecer nada, né? E só vai replicar o do 0 aqui, ó. Mas o meu interesse, no caso você verificar 1, ó, aqui já não vai ler nada, né? Já não vai acionar. Só vai aparecer 1 aqui se eu apertar os botões da segunda linha, certo? Aí eu desligo esse, ligo o próximo e verifico aonde que esse 1 vai aparecer, certo? E assim sucessivamente, né? Creio que com a simulação deu para entender melhor o funcionamento de um teclado matricial, certo? Então, em tese, o código é fácil, né? Então, a gente tem que vir aqui. Estou vindo aqui na placa PicGenius, teclado matricial. Aqui nesse material já tem aqui como é que funciona a ligação. Então, tá aqui, ó. Então, o RD0, né, da PicGenius, vai estar ligada na linha inferior. O RD1 na linha que tem o 7, 8 e 9. O RD2 na linha que tem o 4, 5, 6. E o RD3 vai estar na linha que verifica o 1, o 2 e o 3. E onde eu vou verificar é no RB0 ou no RB1 ou no RB2, que são os pinos que vão ser configurados como entrada dentro do nosso código, certo? E aqui já tem o código aqui que a gente pode estar fazendo. Então, indo aqui, vamos aqui para a aula. Deixa eu fechar. Então, aqui eu já tenho a aula aqui desse PIC configurado. Então, você está ali como principal. E aqui já tem o config dele já escrito, né? A gente vai estar utilizando a frequência de 8000. E aqui o int main, a gente vai estar zerando aqui. Então, eu já tenho aqui o do keyboard. Então, vou pegar o código inicial aqui do keyboard. Ctrl C. E a gente vai construí-lo passo a passo para a gente entender aqui o funcionamento. Deixa eu botar aqui o hashtag aqui do include. Certo? Então, aqui já está funcionando dentro do previsto. CT aqui como principal. Deixa eu dar o Ctrl salvar aqui, só para a gente ter certeza. Então, se você já tem vários projetos, sugiro você fechar todas as abas e abrir a aba do projeto que você quer utilizar, né? Então, aqui já está dessa forma. E aqui já está configurado, né? Definir os defines. Caso você não saiba como fazer a configuração do config.h, né? Então, é similar ao próximo, ao quando a gente trabalha com o PIC o 28A. É só vir aqui o Windows, Target Memory View, Configuration Bit. Vai aparecer aqui aquela tabelinha, né? Então, uma curiosidade desse PIC aqui, que ele não tem oscilador interno. Então, a gente sempre utiliza o externo. A configuração aqui é o oscilador, é o HS, Oscillator. A gente vai desabilitar o WDT, da mesma forma que a gente fez no outro.
vai desativar o BOR também, vai botar ele desativado, certo? E vamos desativar o pino de programação, o Low Voltage Program, né? Pronto, é só alterar esses quatro aqui, gerar o source code. Se vocês for ver aqui, o source code é o mesmo que está aqui em cima, né? O source code aqui é o mesmo, certo? Então é só fazer isso aí, copiar e colar, similar como a gente fez lá no outro, né? Então, se vocês forem ver, é a mesma configuração. A única diferença é que aqui a gente não tem oscilador interno, então a gente tem que utilizar a opção HS. Aí coloca o depois que criar, tira lá o include daqui, muda pelo define e definir a frequência de funcionamento do nosso PIC. E aqui vem, e aqui é o código, né? Copia aqui para a gente não ter tanta dificuldade, né? Perder tanto tempo. Então aqui config.h stdint, né? A gente vai precisar. Aqui eu vou estar utilizando o display de 7 segmentos para a gente imprimir o botão que a gente apertou. Então vindo aqui eu já tenho essa aplicação já feita. Ó. Se apertar o 2, vai aparecer o 2 aqui, ó. E aqui o asterisco vai ligar o nosso ponto. Ó. Apertei o asterisco, ligou o ponto. Apertei o asterisco, desligou o ponto, certo? E aqui, ó, apertando 5, vai aparecer os números certinho aqui. Legal, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente, em vez de ficar utilizando o RD0, que a gente configurou, a gente já tem aqui nesse material, dando o pause no vídeo, você pode ver os pinos aí que a gente utiliza no PicGenius, certo? Mas aqui, ó, eu posso esquecer qual a configuração da linha, né? Que a gente está de interesse. Então a gente pode utilizar o define, né? Para definir um apelido para um comando específico, né? Então aqui eu tenho linha 1 é o apelido por RD0, que é a linha 1 que eu quero utilizar. Linha 2 é o apelido por RD1. Né? Em vez de utilizar RD1 recebe alguma coisa, eu posso utilizar a linha 2, que fica mais intuitivo, né? Então fica mais próximo do pensamento de programação que eu quero realizar para esse projeto. Então aqui as linhas, aqui coluna, eu não escrevi coluna inteira, botei col 1, RB0, col 2, RB1, col 3, RB2. Igualzinho como está aqui no nosso material aqui de estudo. Certinho? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Certo? Fica mais tranquilo de eu fazer esse pensamento. Aqui é o signal de chá, né, que também é melhor para substituir o int8, certo? Tá, é mais uma dica, caso a gente não queira colocar aqui a stdint, a gente pode estar utilizando o insignet char, que vai ser a mesma coisa do int8_t, aí não preciso colocar nenhum include, né? Então aqui fiz, aqui já são os desenhos do 0 ao 9, certo? Aqui o TP, aqui é a tecla pressionada, então já vou iniciar ela aqui, então ela sempre vai guardar a tecla pressionada para a gente fazer algumas verificações. E aqui é o layout do meu teclado, né? Aqui, apesar de estar no formato de matriz, se a gente for ver aqui, como eu estou separando por vírgula, ele na verdade é um vetor de 13 posições, né? Porque aqui tem todos os símbolos que eu quero desenhar. Então, na linha 1, eu tenho que apresentar o asterisco, o 0 e o 1. Então, indo aqui, ó, para o nosso esqueminha. Então, linha 1 vai ter quem? O asterisco, o 0 e o jogo da velha, ou hashtag aí, o pessoal da rede social. Certo? Então, linha 1. A linha 2, 7, 8, 9. Linha 3, 4, 5, 6. Né? E a última linha, 1, 2 e 3. E o vírgula, esse 0x FF aqui, eu mando ele justamente para, caso eu não encontre nenhum botão, né, para minha lógica que a gente vai desenvolver aqui, eu vou o que? Mandar 0xFF. Né? Então aqui está um signal de char, que é a nossa função que a gente vai estar desenvolvendo para identificar a tecla. Né? Então identitel é identificar a tecla. Né? Botar aqui tel é para ser tec. Né? Identitec, que é a tecla que a gente vai identificar, né? A função que vai nos fazer isso. Então ela não vai receber nada, então coloquei void. Aqui embaixo a gente vê o nosso void main, certo? E aqui a gente bota o void lá padrão que veio, né? Como eu copiei e colei de outro lugar, vai ficar assim. E no final eu vou botar o return .env, certo? Aí similar, while true, while 1, e aqui vem as nossas configurações
do nosso microcontrolador, né? O inicial. Então eu vou botar aqui 3D recebe 0x00, certo? Ele vai ser saída porque a gente vai estar mandando o sinal aqui vai ser o sinal de saída, que a gente vai mandar o sinal pelas linhas e não pelas colunas. Então eu vou botar ele como 0 e também ele vai controlar o nosso porte. Ele vai controlar o nosso porte, o nosso display, né? Ele vai acionar os displays de 7 segmentos. Então eu já vou colocar ele dessa forma aqui, certo? Como o Bench não vai utilizar, a gente pode selecionar todos esses pinos como saída, né? Então vem aqui na nossa programação, ponto e vírgula, 3B vai ser 0xFF, né? Configurar todos os pinos de saída, que a gente só vai fazer a leitura com o porte B, certo? Aí tem o que controla se o display 4 vai ligar ou desligar. A gente já viu que aqui vai ser o RA5. Então esse RA5 tem que ser configurada como saída. Então eu vou botar 3A bits. Vou só configurar ele separado. Aqui não deu sugestão. Aqui é para botar o 3A5. Recebe 1. Ponto e vírgula. Vou salvar, às vezes quando salva ele ajeita. Deixa eu dar o F11 aqui, compilar. Pronto, deu certo, né? Se aparecer erro aqui, dá o F11 aí que uma hora ele corrige. Fizemos aqui só para atualizar, certo? 3A1, 5 como saída. Como saída, então tem que botar como 0. Beleza? E a gente pode vir aqui na placa e ver o que a gente precisa. Então a gente já configurou os pinos relacionados aqui. O D vai controlar tanto, vai ser utilizado tanto no teclado matricial, como para ler como para acionar os LEDs aqui do nosso display 7 segmentos, né? E o RA5 é o que vai ligar e desligar esse camarada aqui pra gente. Então a gente não precisa fazer muita coisa, certo? Então aqui a gente já tem o que a gente vai fazer, e aqui a gente depois vai ter que fazer a leitura do nosso projeto, certo? Certo? Agora a gente vai, antes de programar aqui o nosso while, nós vamos fazer, aqui a gente criou o protótipo dessa função, e agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar a função de fato, né? Então, para facilitar aqui, não ter nenhum erro, eu vou copiar e colar, certo? Colocar no final do código, né? Então, por que eu criei o protótipo da função? Porque me permite botar o código da função somente no final do código, né? Se eu não criasse o protótipo, eu teria que especificar toda a função antes do void main para eu poder estar utilizando, né? Então vamos aqui. Então a gente já viu lá que a nossa verificação de linha, eu vou verificar qual linha, identificar qual linha tá. Eu vou na coluna verificar se alguma das minhas linhas mandou 0, né? Então eu tenho que botar o nosso porte B, todos como saída, né? Então eu vou botar porte D, como todos eles em nível lógico alto, né? Já botei lá como saída, perdão, pela falha, eu vou botar todo o porte D como nível lógico alto, né? Então eu vou botar aqui 0xFF. Botei eles todos em nível lógico baixo, para poder aí sim eu fazer a verificação linha a linha, né? Então seto todo mundo como 1, e aí depois eu vou desligando a linha que eu tenho interesse de identificar e fazer a varredura, né? Aqui outra coisa que eu vou botar aqui, vou botar o RA5 como 0, certo? Que é para justamente desligar o meu pino, né? Então ele vai ligar, eu tenho que botar como 1 para desligar, já que se eu mandar 1 eu vou saturar, né? Então eu vou mandar aqui como 0 para poder desligar o meu display de 7 segmentos enquanto eu faço essa verificação, né? Para na hora, se fosse uma aplicação real, eu não ficar aqui com o display meio acionado por causa da variação do RD, para poder ele verificar qual botão foi pressionado, né? Então vou mandar 0, que aí ele vai desligar o display enquanto eu faço essa leitura, certo? E aí agora a gente vai fazer
o código, né? Que é aquele apressamento. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó. Tá todo mundo comum, então eu vou pegar o que, ó? Linha 1 recebe 0, certo? Que é o RD que eu estou interessado primeiro, né? Que é na linha 1. Vou variar a linha 1. Agora eu vou verificar se algum dos meus botões, alguma das minhas colunas identificou isso daí, certo? Então vamos lá, botar a linha 1. Vou botar aqui um delay bem pequeno. 2 segundos. Né? Só para fazer essa variação aí. Vai variar, vai esperar um pouco. E aí eu vou fazer a leitura das colunas, né? Então, if, vou ver se esse 0 replicou em alguma coluna, né? Ou 1. Como aqui está mandando 0, eu posso botar de duas formas, né? Posso botar igual a 0, certo? Ou então eu posso botar o exclamação aqui. Se for 0, ele vai inverter para 1 e vai dizer que reconheceu, certo? E aqui, ó, como eu só vou verificar, eu já vou mandar logo o return. Então, return, o que eu vou retornar? Eu vou aqui no meu teclado, que ele é variável global, e vou retornar essa primeira posição aqui, ó. Certinho? Que é o teclado na posição 0. Ctrl C, venho aqui, retorne teclado na posição 0. Certo? Que é o meu primeiro botão do meu teclado. Só vir aqui no esquema. Se for coluna, a linha 1 for 0 e o RBD for 0, vai ser a primeira, vai ser esse primeiro número aqui. Depois, assim, sucessivamente, como a gente viu lá. Certo? Se não for, aí de uma vez que eu boto o return, ele já vai retornar automático e já vai encerrar a função, né? Aí eu vou só copiando e colando. Aqui eu apertei alguma coisa, não sei se foi o Alt. Certo? Então, com 1, vou dar aqui 2, vai retornar 1. E aqui 3. Abrir aqui. E aqui vai mandar o 2, né? Beleza? Uma vez que eu fiz isso daqui, vou esperar o delay. MS de 2 segundos, né? Uma vez que eu verifiquei todas as colunas, antes disso eu vou voltar a linha para 1 de novo. Ctrl C, Ctrl V, vou retornar a linha para 1, vou esperar alguns milissegundos e aí eu vou fazer a verificação da próxima linha, né? Então praticamente essa mesma estrutura aqui, certo? Posso até tirar aqui, vamos deixar aquele delay ali, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu esqueci do ponto e vírgula, botei o ponto e vírgula. Vamos corrigir aqui. Agora aqui vai ser linha 2. E aqui linha 2, certo? E aqui eu posso, olha, acabou do 3, aí 4, 5, 6. Uma outra estratégia interessante também de colocar um contador que ele sempre vai contando, né? Se caso não seja. Então mas a gente vai utilizar dessa forma que é a forma mais simples. Então 3, 4, 5. E aqui linha 2 volta para 1. Certo? Agora é só fazer aqui ponto e vírgula, copia e cola. Vamos para a linha 3. Então linha 3. Aí aqui também linha 3. Acabou no 5. Vem 6, 7 e 8. Beleza? Acabou aqui. Vamos agora faltar a última linha, que é a linha 4. Vamos copiar e colar. Ctrl V. Linha 4. Linha 4. 8.
Aqui é o 9, o 10 e o 11, certo? Então são 12 botões que a gente calculou, né? Então se começa com 0, a última tecla vai ser a linha 11, certo? Voltei aqui a linha D para 1, então em tese a arte acabou, mas aqui como o retorno só está dentro dos if, a gente tem que botar um retorno, né? Se eu chegar até o final e não encontrei nenhuma coluna replicando o sinal da linha, aí eu vou botar o return, vou retornar o 0xFF, né? Ou então teclado na posição 12, né? Se a gente quiser automatizar melhor o nosso esquema. Beleza? Então pronto, aqui em tese a gente terminou, né? Então a gente fez toda a varredura, beleza? E agora a gente já pode estar utilizando a função, né? Para ver se deu certo. Então a gente vai agora lá no main, tem o while aqui, que a gente verificou, certo? Então aqui ela vai retornar algum valor. Então a primeira coisa que eu vou aqui, ó, tem aqui a variável tecla pressionada, certo? Então eu vou vir aqui, o while, a primeira coisa que eu vou ver se é tecla, eu vou atualizar a tecla pressionada, né? Que a gente colocou, que vai ser ident tech, né? Tá aqui, então não recebe parâmetro nenhum. Atualizei. Agora eu vou verificar se a tecla é diferente do 0xFF, né? Se eu não identifiquei nada, ele vai me retornar o 0xFF. Então eu vou criar aqui esse if, né? If. Deixa eu abaixar aqui para ter mais espaço. Dá um zoom aqui. Então 0xFF, né? Se TP for diferente, certo? De 0xFF, aí a gente vai criar alguma coisa. Aí, criamos, né? Então, uma coisa que uma estratégia que eu vou fazer, ó, a gente sabe que esse tem o problema do repique do botão, assim como a gente falou lá, o teclado matricial sofre do mesmo problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse tratamento caso a tecla, se alguma tecla foi pressionada, né? Se alguma tecla foi pressionada, aí sim eu vou botar o tratamento aqui, ó, delay, certo? ms, posso colocar aqui 300 milissegundos para garantir que ele não vai dar um bug, né? Vai ter o repique lá, vai ter o acionamento múltiplo da mesma tecla, né? Mas se eu ficar segurando, ele vai repetir, mas caso você faça alguma outra aplicação que essa repetição possa dar problema, né? Aí então você bota esse delay aqui para evitar esse problema. Então eu vou fazer esse tratamento aqui, certo? Então se a tecla foi pressionada, a gente vai fazer alguma coisa. Então eu vou esperar primeiro para não dar um problema de repetição, certo? E aí sim a gente vai pegar isso daí e transformar em algum número, certo? Então vamos aqui, colocamos aqui, então vamos lá escrever o código. Então indo aqui para o código, né? Então a gente tem que ver aqui, ó. A gente tem que observar as teclas. Então a maioria das teclas que a gente está utilizando tem valores numéricos, né? Exceto o asterisco e o hashtag, né? Então se aparecer o asterisco e o hashtag, a gente tem que fazer esse tratamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar esse if, né? Então vamos lá, while, se a tecla for pressionada, então eu vou verificar se a minha tecla não é nem esse asterisco e nem a hashtag. Então uma forma de eu fazer isso utilizando lógica char é utilizar essa lógica aqui, ó. Se a tecla pressionada for maior do que 9 ou menor do que 0, isso significa que esse binário dela não está entre a faixa de valores numéricos, né? Então é um outro valor que não é numérico, ou seja, não é com esses caracteres de 0 a 9, certo? Se for esse caso, eu só vou botar aqui para dar um delay por enquanto, né? Não vai tratar. Delay. Dá um delay aqui só para ter um código aqui dentro, certo? Vai esperar 2 milissegundos. E aí depois a gente pode mudar esse código para fazer que o asterisco e a hashtag façam alguma coisa em específico, né? Tá aí, pronto. Uma linha. Deixa eu colocar aqui dentro do colchete para facilitar.
caso vocês queiram utilizar isso daqui para outra funcionalidade, né? Ou seja, utilizar o asterisco e o hashtag. Aqui faltou o ms, certo? Pronto. E aqui é o else. Else, se não for, eu tenho que fazer a conversão desse valor para o número numérico. Então, para facilitar aqui, eu vou criar aqui um int. Vou botar aqui int nu igual a 0 por enquanto, certo? Ponto e vírgula. Certo? Coloquei aqui. Senão eu vou converter o que a tecla pressionada veio para número, né? Então eu vou botar o número. Vai receber a tecla pressionada, que é o TP, menos o caractere de 0. Certo? Bota aqui agora ponto e vírgula. Aqui ficou TP, ficou meio bugado. Deixa eu salvar aqui e ver se resolve. Resolveu, né? Então, uma forma de eu fazer conversão de um número que está em caractere para um inteiro, de fato, é utilizar o caractere do número e subtrair do caractere 0, que aí vai fazer essa ação aí para a gente, certo? Aqui está o final do nosso if. Uma vez que isso daqui terminou, a gente já achou o nosso número, né? Deixa eu apagar aqui essa linha extra. Pronto, saímos do if. Agora aqui a gente vai imprimir esse número, certo? Eu vou botar então o RA15 como 0, certo? Como 1, para ativar esse LED, o display que a gente quer trabalhar no caso, perdão. E agora a gente vai imprimir lá no porte D. Porte D recebe, aí tá aqui minha variável dos caracteres, né? Então a gente vai fazer similar que a gente já fez lá nas primeiras aulas. Então, carac, certo? Na posição do num que a gente converteu. Beleza? E aí a gente pode botar aqui um delay, dois underline delay ms, certo? Ponto e vírgula. Vou botar aqui de 10 porque a nossa aplicação é bem simplória mesmo. Então a gente não precisa inventar muito nessa parte. Se fosse algo mais complexo, mais ações, a gente tinha que ver esse delay certinho. Então vamos apertar o F5. Bora ver se apareceu algum erro. Bora subir aqui a nossa plaquinha. Tá aqui. Aparentemente deu tudo certo, não deu nenhum um alarme, né? Então, para a gente achar o nosso código, a gente vem aqui, load from, vou copiar tudo aqui até o dist, mais ou menos, e a barra, dá Ctrl C, vamos aqui no nosso loadx. Então, a gente vem em default, production, tá aqui a nossa aula, né? Vou dar o play, apareceu o 8, apareceu A, então tem algum erro no nosso código, né? Então a gente vai aqui verificar onde foi o erro, né? Acontece aí na programação ao vivo. Então vamos achar o nosso erro. Vou dar um pause aqui, quando achar o erro eu falo aí com vocês. Certo? Retornando aqui, né? Então a alteração que a gente teve que fazer aqui, aparentemente estava dando um erro na hora de retornar um valor específico dentro de uma matriz. Então a primeira coisa que a gente fez foi eliminar aquela matriz aquele vetor, né, com as teclas pressionadas, e aqui dentro da nossa função de identificar a tecla, o que a gente fez aqui? A gente botou para retornar direto o caractere da linha, né? Então, se a linha 1 for 0 e aparecer na coluna 0 esse valor da linha aqui, certo? O que eu vou fazer? Vou dar o return, vou retornar direto o caractere mesmo, o caractere em vez de utilizar a parte da matriz. Aí com isso a gente elimina a matriz, fica até uma programação mais leve, né? E assim eu fiz para todos os outros, né? Então a primeira linha é asterisco 0 e hashtag, a segunda linha é 789, a outra é 456 e a outra 231. E caso eu não encontre nenhum botão pressionado, vai me retornar o 0xFF, né? O resto a gente manteve igual aí, da forma que a gente planejou, sem maiores prejuízos, né? Então a gente acabei não me atentando essa questão de retornar valor de uma matriz específica, né? Estava mandando aí
com o valor bugado, certo? O resto a gente manteve igual, só apagamos lá o vetor com o teclado, né? Com a disposição do teclado. Assim fica até bem mais simples aí, né? De raciocinar. Então, indo lá, a gente pode vir aqui, certo? E fazer a nossa simulação, né? Então, se apertar o 3, foi o 3, 2, 2, 1, 1, né? Vale ressaltar que lá no esquema elétrico disponível no programa, ele fala que o RD0 está conectado aqui onde tem o número 1, 2 e 3. Fazendo os testes aqui, né? A linha 1 começa de baixo para cima, em vez de ser de cima para baixo, né? Não sei se foi alguma atualização não realizada no circuito esquemático, né? Mas a linha 1, essa daqui, como da mesma forma que eu já expliquei, né? Só para ressaltar, caso alguém queira comparar com o esquema elétrico, lá tá errado, né? Talvez não foi atualizado. A linha 1 começa do asterisco, né? E vai subindo aqui, certo? Com isso a gente consegue fazer isso daí, ó. Apresentar todas as letras numa boa, certo? E aqui a gente pode também, se a gente quiser utilizar o ponto, fica aí como desafio para vocês, né? Quando eu apertar aqui, ele a ligar o ponto do display, certo? Com isso aqui a gente já pode até fazer um exemplo de criar um contador de micro-ondas, né? Pode aparecer os números e esses números começam a ir daqui para cá, né? Então eu boto 9, aí se eu apertar outro número 9 vem para essa outra casa e assim sucessivamente, né? Então assim, esse é o código, então bem tranquilo, certo? Lembrando sempre que esse código aqui é uma base, né? Então aqui para não complicar muito a aula e estender a aula, já está batendo 42 minutos, né? A gente fez esse exemplo básico para mostrar mais ou menos como é que é a ideia de utilizar o teclado e apresentar o número lá no nosso display de 7 segmentos, né? Mas lógico, com as devidas adaptações, né? Algumas pequenas adaptações, caso seja necessário, a gente pode, em vez de botar para aparecer no display de 7 segmentos, a gente colocar isso no display LCD, né? Utilizei o display de 7 segmentos, que a configuração dele é praticamente esse vetor com os desenhos, né? Não tem aí tanta complicação. Se fosse botar o LCD, então ia ter que vir todo o código do LCD, que a gente vai aprender numa próxima aula. Então, quando eu fazer a próxima aula de display LCD, você já pode testar e escrever o que você clicar no teclado matricial no LCD. Ficaria bem interessante aí já estender os nossos conhecimentos, né? Mas tá aqui a correção do código, né? É só a gente enviar direto o caractere em vez de botar um valor que está guardado dentro de uma variável de matriz, né? Que aí às vezes dá uma bugada mesmo, certo? Então espero que essa aula ajude vocês nos seus conhecimentos, aumentar os seus conhecimentos, né? Desenvolver mais coisas utilizando essa plataforma do MPLab para programação de circuitos PIC, né? Então a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula eu vou estar apresentando a vocês como utilizar o display de LCD, certo? Então, bons estudos.